Iniciamos a celebração dessa Santa Missa cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a Igreja, regando-a com o seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre, sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor em Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos hoje São Pedro e São Paulo. A Igreja se edifica na fé de Pedro e no ardor missionário de Paulo, unidos pela coroa do martírio e pelo testemunho da entrega total. Com a solenidade de hoje, celebramos também o Dia do Papa. Rezemos pelo Sumo Pontífice e agradeçamos a Deus por esse tempo de graça vivido pela Igreja, no pontificado de Francisco. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Como salmista, celebremos a coragem e o testemunho de nossos santos. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós todos que somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores. manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A nós louvor recebeste, os que foram libertados. Aleluia.
Oremos. Celebramos a Eucaristia de hoje, rezando pela Páscoa, o seu 7º dia, de Amadeu Santos Souza, Asley Dayana, Gomes Anselmo, Cirlete Baldi, Cacilda Rocha dos Santos, Leonírio Emert, e o primeiro ano de falecimento de Andrius Camargo Meira. E também os demais falecidos que trazemos aqui diante do altar do Senhor. Ó Deus, que hoje concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te, depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Lembro que no ano de 2009, no segundo ano de seminário, eu iniciava a faculdade de filosofia. E lembro ainda hoje que uma das primeiras disciplinas que acabei me deparando foi com a disciplina de antropologia filosófica. Até hoje lembro que estudávamos um livro não muito grosso, de capa azul, e o título era O Homem no Cosmos. E a grande pergunta que o professor sempre quase nos fazia nas aulas: o que é o homem? O que é o ser humano? Do ponto de vista, obviamente, da filosofia. E chegamos ao término daquela disciplina com algumas apontações, indicações, mas sem muitas definições. Dizíamos que o homem era um ser racional, dotado de inteligência, e dizíamos talvez algumas outras indicações sobre a pessoa humana, mas não íamos muito longe, porque era uma pergunta difícil de ser respondida. E no final da teologia, já creio que pelo terceiro ano, se não me engano, novamente nós nos deparávamos com a pergunta, só que agora sob o ponto de vista da teologia, na disciplina de antropologia teológica. Quem é o ser humano? Conseguíamos dizer que é um ser criado por Deus, tem corpo, tem alma, tem espírito, e a obra-prima da criação é o ser humano. E também não conseguíamos ir muito além disso. Por que digo isto? Parece que não tem nada a ver com a solenidade de São Pedro e São Paulo, ou pode até pensar que o padre bebeu e está falando bobagem aqui, né? A grande pergunta do Evangelho que Jesus Cristo faz, primeiro às multidões: quem dizem que eu sou? Essa pergunta é dirigida, melhor dizendo, aos discípulos. E os discípulos ali começam a dizer: olha, alguns dizem que és o Messias, que é profeta.
E Jesus se volta aos discípulos, que é João Batista ainda, né? E Jesus se volta aos discípulos e pergunta: e vocês aí? O que vocês dizem de mim? Como que perguntando quem eu sou, né, para vocês. E Pedro, ele toma a frente e diz: olha, tu és o Messias, Filho de Deus. Só que nós não sabemos até que ponto Pedro, de fato, sabia quem era Jesus, porque se nós irmos um pouco mais adiante nos evangelhos, o Pedro acaba dizendo que daria vida por Cristo, que jamais o negaria, e acaba negando Jesus Cristo 3 vezes, depois da profissão de fé, depois de ter reconhecido em Cristo o Filho de Deus. O ser humano, a grande verdade é que nós não sabemos muito do que somos capazes. Talvez a pergunta que mais cale o nosso coração, a nossa vida, é perguntar: olha, quem somos nós? Temos algumas ideias da vida das pessoas também, podemos talvez dizer características que mais aparecem: profissão, lugar onde mora e outras características por aí afora. Algumas até, quem sabe, marcadas pelo nosso preconceito. Normalmente nós vamos dando características dos outros, normalmente negativas. Normalmente, quando as pessoas vêm comentar sobre a vida dos outros, não é para falar coisa positiva, não, é para criticar. Normalmente é assim, né? Mas a grande pergunta hoje: o que nós somos e o que nós acreditamos? E é interessante que quando Pedro, ele reconhece em Cristo o Filho de Deus, Jesus Cristo diz: feliz és tu, Simão. E quando se dirige a Pedro pela segunda vez, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Ou seja, a primeira vez que Jesus se dirige a Simão no Evangelho, a Pedro, chamando de Simão, para indicar o homem fraco, o homem que é capaz de negar ao Senhor. Simão, que significa alguém fraco, frágil. E na segunda vez Jesus diz: tu és Pedro, é pedra, e sobre ti eu construirei a minha igreja. Para dizer, meus irmãos e irmãs, que sem Jesus Cristo nós não somos nada. Nós somos fracos, frágeis e capazes muitas vezes de fazermos coisas inimagináveis, até mesmo negarmos a Jesus, até mesmo, quem sabe, andar muitas vezes longe de Deus, longe da comunhão com Deus, sem mesmo nos conhecermos. Mas quando nós reconhecemos o Cristo como Deus da nossa vida, nós somos fortificados, somos também como que pedras. E hoje esta solenidade de São Pedro e São Paulo nos apontam para pessoas que, mesmo diante das suas fragilidades, olhando a vida de São Paulo, que perseguia os cristãos, Saulo, né, como era chamado, que matava os cristãos, e depois que se converte, se encontra com o Senhor, ele é o grande missionário da igreja, é o grande anunciador do Evangelho. A igreja não seria o que é sem a figura de Paulo. Paulo, que vai a Roma, morre em Roma, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e São Pedro também. São Pedro, que é crucificado de cabeça para baixo.
Ou seja, longe de Jesus ele nega o Senhor, é fraco. Agora, quando ele reconhece Jesus o Salvador, e Jesus diz: a partir de agora tu és Pedro, tu és pedra, ele é capaz de dar a vida por nosso Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós também saibamos reconhecer quem é Jesus. E o pior é que nós reconhecemos. O pior é que nós também dizemos muitas vezes: tu és o Deus da minha vida, tu és o Senhor. Mas quantas vezes também nós, de fato, deixamos Ele passar? Quantas vezes talvez nós o negamos no nosso trabalho? Daqui a pouco dar testemunho de Jesus lá no trabalho é difícil. Falar de Jesus lá onde as pessoas não acreditam nele. Agora, para concluir este diálogo de Jesus Cristo com os discípulos, ele se dá antes de Jesus Cristo ir para Jerusalém, onde em Jerusalém ele seria morto, para dizer que a fé verdadeira, sem o sofrimento da cruz, sem o Calvário, ela não é de Deus, é diabólica. Uma fé que nega o sacrifício de Cristo, ou que não se está disposto a sofrer por Jesus Cristo, é uma fé diabólica. Oxalá nós sejamos um dia chamados diante do Senhor, e quando Ele nos perguntar: olha, quem sou eu para ti? Na verdade Ele já sabe. Nós possamos também responder, se preciso for, com a nossa vida. Tenho percebido que nesse abre e fecha das igrejas, dos cuidados com a saúde, que tudo isso é bom, mas também, por outro lado, nós perdemos muito a dimensão escatológica da fé. Ou seja, as pessoas apostaram todas as suas fichas nesse mundo. E se aqui não der certo, ou se aqui a doença nos pegar, nós logo que esmorecemos. Esquecemos muitas vezes que nós fomos feitos não para essa vida, fomos feitos para o céu. Por isso que a gente percebe também os cuidados e alguns exageros, porque o amor é só esse mundo. Se perdeu a noção que nós temos um lugar com Deus. E muitos cristãos, o desespero que bate, as pessoas que não sabem mais o que fazer, que têm medo de perder a vida nesse mundo, porque no fundo não esperam mais nada. Então, que nós possamos, meus irmãos e irmãs, nos cuidarmos, sim, todos os cuidados são necessários, mas nunca tirarmos do nosso horizonte que nós não fomos feitos para esse mundo. Nesse sentido, São Pedro e São Paulo nos testemunharam muito bem. Morreram, deram a vida. Não é à toa o vermelho na liturgia hoje, para dizer que os apóstolos foram banhados pelo sangue por amor a Deus. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir
vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos ao Senhor as nossas súplicas, rezando. Atendei, Senhor, nossa oração. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, em meio às dificuldades deste mundo, a força do Senhor, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelo Papa Francisco, para que seja fortalecido na sua missão de confirmar e conduzir a Igreja na fé, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos missionários e missionárias, para que, a exemplo do apóstolo Paulo, se deixem conduzir pelo Espírito, anunciando a todos o Evangelho, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz, a justiça e o bem-estar de todos os cidadãos, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que nos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com um coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Amadeu Santos Souza, Asley Dayana, Gomes Anselmo, Leonírio Emert, Cirlete Baldi, Cacilda Rocha dos Santos, Andrius Camargo e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, mesmo Espírito que fez com que Simão Pedro reconhecesse em Cristo o Filho de Deus, feliz és tu, diz o Senhor, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o próprio Deus. Ousamos juntos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
sentar um instante para as nossas comunicações. No dia 29 de julho, o grupo CNJ, junto com a Promoção Humana, estará promovendo aqui na paróquia, no salão, um sopão para as famílias carentes. Então, no dia 29 de julho, um sopão para as famílias carentes. O CLJ, junto com a Promoção Humana, estarão promovendo esta sopa para ajudar as famílias necessitadas. Eles levarão para casa, né? Já que tem a questão do distanciamento social, né? Então não será servido aqui no salão, sim para levar para casa. Aquelas pessoas que quiserem doar alguma coisa de alimento para ajudar nessa sopa também é importante, né? Acho que vai bastante verdura, essas coisas assim, né? Então é importante, quem quiser doar, pode doar. Ou até alguma questão de dinheiro, né? Para essa finalidade também pode ser doado. Também no dia 8 de agosto, mais uma vez o CNJ, por ocasião do seu aniversário, estará promovendo uma sopa de capelete para levar para casa também. Não é nada servido aqui. Então eles me procuraram essa semana, visto que nós não tivemos nenhum evento na paróquia esse ano, pela questão da pandemia, e sabemos o quanto esses eventos ajudam na manutenção da paróquia. Então eles se propuseram, vieram até mim para fazer esta sopa de capelete e ajudar nesse sentido com a questão econômica da paróquia. 50% do que for vendido, tudo com antecedência, né? Não pode, sopa é uma coisa difícil de fazer e sobrar um monte depois. Então, com antecedência, quem quiser adquirir o ingresso, logo estará à disposição. Então, 50%, como eu dizia, do valor vai ser revertido para a paróquia, né? Uma sugestão deles, e 50% para o movimento, para puxar os cursos deles, retiro, enfim, né? Então, quem quiser ajudar também, no dia 8 de agosto. É importante comprar o ingresso com antecedência. De repente, acho que eles pediram para tu divulgar lá no Facebook, né, Paulo? Então, é importante a gente divulgar bastante, porque se não tiver um número ao menos suficiente de encomendas, nós não vamos fazer para vender na hora, porque daí não vale a pena, né? Então, no dia 8 de agosto. Da minha parte seria isso. Alguma questão, Paulo? Não? Outra coisa, as pessoas têm, com a questão do distanciamento social, pedido para colocar no Facebook lá um link com a conta e o número da paróquia, para que não precise vir até a igreja e tudo mais. Então, acho que seria importante colocar lá. Nos colocamos em pé para recebermos a bênção final. Hoje é a bênção solene de São Pedro e São Paulo. Quem quiser se colocar de joelhos, até mesmo em casa, aqui na igreja, para receber a bênção, é importante. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Após cada invocação, nós vamos responder amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém.
e desça sobre todos vós aqui reunidos, também sobre todas as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.